Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje, como é de costume, nas sextas-feiras eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Eu fiz alguns vídeos e eu acho que o apoio foi bem legal. Parece que vocês gostaram bastante, teve bastante interação, então decidi trazer novos vídeos diferentes na sexta-feira para vocês. E desculpem ter ficado um pouquinho inativo no decorrer dessa semana, eu tive um evento que foi de sábado até ontem, então acabei ficando ocupado a semana inteira, eu estava num hotel, eu não tive como mesmo gravar, eu até tentei fazer alguma coisa, mas inclusive a internet do hotel era muito fraca, não dava para fazer praticamente nada, então eu tô trazendo agora esse vídeo para vocês e na semana que vem já volta tudo ao normal, no sábado e no domingo agora mesmo, eu já vou tentar colocar alguns vídeos em dia. E eu decidi falar sobre um assunto que eu tô bastante empolgado, amanhã vai acontecer uma das maiores lutas da história do MMA, da história do UFC, para quem assiste meu canal há algum tempo sabe que eu gosto bastante de acompanhar as lutas, que eu gosto bastante de acompanhar esse meio. E amanhã no UFC 229, o Conor McGregor e o Khabib Nurmagomedov vão se encontrar pelo UFC 229, que para mim é um dos eventos mais aguardados da história dessa modalidade. E eu vou explicar rapidamente para quem não sabe nada a respeito do UFC por que essa luta é tão aguardada. O Conor McGregor é, de longe, a maior estrela da história do UFC. No começo, muitas pessoas estavam questionando, mas agora é praticamente inegável que ele é uma das maiores estrelas de todos os tempos do esporte de combate, principalmente do UFC. Para vocês terem uma ideia, em 24 anos de existência, o UFC teve 14 eventos que bateram 1 milhão de pay-per-views, ou seja, 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos pagaram para assistir a luta. E dessas 14, 4 são do Conor McGregor, sendo que ele está no UFC há um espaço muito pequeno de tempo, ele lutou 10 vezes e ele foi headliner, ou seja, ele foi a luta principal da noite 6 vezes e 4 delas, as 4 últimas por sinal, ele bateu 1 milhão de pay-per-views. Para vocês terem uma ideia, o Anderson Silva, que é uma das maiores estrelas do evento, tem somente uma luta que bateu 1 milhão de pay-per-views. A Ronda Rousey, que é uma das maiores estrelas também, tem 2. E o UFC 100 foi a outra grande luta, foi um dos maiores eventos de todos os tempos, que teve que juntar o Brock Lesnar e o George St. Pierre, e mesmo assim, das 5 maiores, 4 são do McGregor, inclusive as 2 primeiras. E o recorde do UFC de pay-per-views é cerca de 2 milhões de pessoas pagando para assistir o evento. E o McGregor já foi muito além do UFC, ele fez uma luta com Floyd Mayweather Jr., que é o maior boxeador de todos os tempos, ele detém vários recordes de cinturão, de vendas de pay-per-view, e ele lutou contra o McGregor e eles fizeram uma luta que vendeu 4,3 milhões de pay-per-views, que ficou somente 0,1 abaixo da maior luta de todos os tempos, que fez 4,4, que foi a luta do Mayweather contra o Pacquiao. E nessa luta o Mayweather ganhou 350 milhões de dólares, enquanto o McGregor ganhou entre 100 e 150. É difícil encontrar um número exato a respeito disso. Mas o McGregor não se resume somente a números, ele é também o primeiro lutador da história do MMA, da história do UFC, a ter 2 cinturões simultaneamente em 2 categorias diferentes. Ele ganhou do nosso José Aldo em 13 segundos, destruiu o José Aldo e decidiu subir para a categoria de cima, desafiando o Ed Álvares, e ganhou também de forma muito convincente, nocauteando o Ed Álvares no primeiro round. Então ele é, além de ser a maior estrela em termos numéricos, ele também tem vários recordes em termos de luta, e ele é um dos caras que mais nocauteia os oponentes, o que ajuda mais ainda ele a ser uma das grandes estrelas do UFC, porque as pessoas gostam de lutas onde eles sabem que um dos dois tem grandes riscos de serem nocauteados. É muito difícil a gente ver uma grande estrela surgir lutando de forma mais convencional, derrubando, tentando massacrar o oponente. Eu acho que, com exceção do George St. Pierre, nenhuma das grandes estrelas tem esse perfil. E só para caso alguém vá me corrigir, eu sei que o Randy Couture e o BJ Penn já conseguiram 2 categorias diferentes também, mas não foi simultaneamente. E eu sei que o Daniel Cormier fez isso depois do McGregor. Mas mesmo assim o McGregor foi o primeiro a conseguir 2 cinturões em categorias diferentes ao mesmo tempo. E o seu adversário é o russo Khabib Nurmagomedov, que tem 26 vitórias e nenhuma derrota. Ele é um cara muito forte, que tem vídeos dele lutando contra um urso quando ele era bem pequeno. E ele é um wrestler, um dos melhores wrestlers que o UFC já viu. Ele derruba todo mundo, ele pega o cara e joga pra trás, ele faz muitas coisas que é bem difícil a gente ver um cara do tamanho dele fazer.
e ele é um cara extremamente forte e que todo mundo falava que era o adversário mais perigoso para o McGregor já fazem alguns anos, porque ele tem um estilo que se aproveita muito da maior fraqueza do McGregor, que é justamente o seu jogo de chão. As únicas 3 derrotas da carreira do McGregor foram justamente no chão. Então, na minha opinião, o título de uma das lutas mais aguardadas da história do UFC é bem cabível para esse combate. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o drama que está acontecendo nos bastidores, que também ajuda mais ainda essa luta a ser tão aguardada assim. Para os que não sabem, o Conor McGregor foi quase preso em Nova York nos últimos meses porque ele atacou um ônibus cheio de atletas do UFC, ele jogou um carrinho que estourou uma janela, inclusive machucou 2 lutadores diferentes. E ele está sendo punido por isso, ele quase foi preso em Nova York, mas como ele é a grande estrela de uma enorme organização americana, ele acabou sendo liberado sem muita punição. E por que ele fez isso? Porque o Khabib arrumou briga com um dos colegas de treino do Conor McGregor e o McGregor decidiu revidar. E a luta também, devido a esse atrito entre os dois, acabou sendo confirmada. E na última coletiva de imprensa, na verdade nas 2 últimas coletivas de imprensa, o negócio esquentou e muito. E o McGregor mostrou que ele tinha estudado a vida toda do Khabib, praticamente como se fosse participar de um debate eleitoral. Em diversos momentos da coletiva de imprensa, o Conor demonstrou que fez a tarefa dele e que ele estava sabendo muito a respeito dos bastidores, de como funcionava a vida do Khabib, de qual era a relação dele na Rússia. E ele citou algumas pessoas que deixou o Khabib um pouquinho com o pé atrás, que claramente deixou ele um pouquinho nervoso. Over on his neck of the woods, a man involved in something who's now in prison. Vladimir Putin locked him up for embezzling 150 million. A primeira pessoa que ele citou foi Ziauddin Magomedov, que para quem não sabe é um bilionário russo. Eu não conhecia, eu tive que pesquisar também para saber quem era. Ele é um bilionário russo que ajuda a financiar vários atletas, principalmente de MMA. E obviamente o Nurmagomedov foi um dos caras que ele ajudou mais a financiar. O Khabib inclusive treina na academia que é do Magomedov. E ele inclusive chegou a defender esse magnata russo quando ele foi preso por desviar dinheiro da construção dos estádios da Copa do Mundo que aconteceu na Rússia. Ele não só defendeu o Magomedov, como ele usou o discurso dele no UFC para pedir para o presidente Putin liberar o Magomedov da cadeia, porque ele disse que o Magomedov era praticamente um irmão para ele. E muitas pessoas estão crucificando o Khabib por causa disso, o que eu acho errado. Se vocês forem pensar, ele é de uma região extremamente pobre da Rússia e uma pessoa estava disposta a ajudar, independente do motivo, independente das motivações do Magomedov para ajudar esses atletas. Provavelmente o Khabib não seria nada sem essa ajuda, não seria nada dentro do UFC, provavelmente não estaria disputando um cinturão se ele não tivesse tido essa ajuda desse bilionário. Então nada mais justo do que eles criarem uma espécie de amizade entre eles. O Khabib é da região do Daquistão, que é uma região muito pequena, perto da Chechênia, embaixo da Rússia. E eu acho que ele não tá tão ligado assim nas questões políticas e ele simplesmente gosta do cara que sustentou ele e a família dele praticamente a vida inteira. E eu acho que se o Magomedov ajuda a financiar os esportes para melhorar a imagem dele, eu acho que isso é extremamente justo, porque os bancos fazem isso, várias empresas fazem isso. Você acha que o Banco do Brasil ajuda a financiar vários esportes porque eles têm bom coração, o Itaú e etc? Não, todo mundo que ajuda algum time, que faz algum tipo de patrocínio, está sendo beneficiado de alguma forma. Então acho que argumentar que ele não deveria receber dinheiro do Magomedov, eu acho que é errado e é uma visão muito inocente do mundo. E se a gente for observar quantos atletas brasileiros não eram financiados pelo Ike Batista, que foi pego em praticamente as mesmas coisas que o Magomedov foi preso na Rússia. E o segundo nome citado foi Ramzad Kadyrov, que é o presidente da Chechênia, que é um ditador checheno. Ele é conhecido mundialmente aí por estar executando um extermínio dos homossexuais. Ele inclusive negou isso em entrevistas, mas ele também alega que não existem homossexuais na Chechênia, o que faz a gente acreditar que isso está sim acontecendo por lá. E o Khabib tem algumas fotos junto com ele, eles fizeram alguns workshops de MMA juntos, o que também não me surpreende, porque se chega um cara que é um ditador na sua região e quer fazer alguma coisa na sua academia, quer fazer alguma coisa junto com você, obviamente você não vai falar não, porque você sabe que aquele é um cara extremamente perigoso. E, por outro lado, a gente vê também outros atletas que já fizeram eventos, já fizeram coisas com esse ditador, sem ter compromisso nenhum, sem nem morarem na região, principalmente atletas como Floyd Mayweather e Mike Tyson. Então tô vendo muitas reportagens, muita mídia aí crucificando o Khabib por isso, sendo que atletas de maior renome que ele,
que nem são da Rússia, que não tem nada a ver com a Chechênia, foram até lá fazer vídeos, foram até lá passar alguns dias com esse ditador. Então, nesse ponto eu também discordo completamente de quem está criticando o Khabib por isso. E ainda mais o McGregor falar sobre isso, eu achei meio hipocrisia, porque quando eu estava pesquisando fotos do Khabib com esses políticos, eu acabei encontrando essa foto aqui do Khabib com o presidente Putin, que não só é um parceiro da Chechênia, como é o cara responsável pelo Kadyrov ter tanto poder assim dentro do país, porque ele tem um aliado enorme logo ao seu lado, que é a Rússia. E a Chechênia, inclusive, respondeu a esses comentários do Conor, dizendo que ele é um galinho de briga e que ele é um palhaço. E por fim, o último nome citado por Conor, que mostrou realmente que ele fez a lição de casa, foi Ali Abdelaziz, que é o manager do Conor, e ele já foi acusado nos Estados Unidos, eu descobri isso dando uma pesquisada, ele já foi acusado em território americano de fazer parte de um grupo terrorista chamado Os Muçulmanos da América. Ele já foi inclusive preso por causa disso, e ele acabou se tornando um informante da polícia de Nova York para dar informações a respeito desse grupo extremista muçulmano, e a polícia de Nova York e o FBI descobriram depois de um tempo que na verdade ele estava fazendo o contrário, ele estava passando informações confidenciais do governo para esse grupo extremista, e eles acabaram cortando relações depois de fazer alguns testes do polígrafo, onde ficou praticamente comprovado que o Ali estava agindo sim contra o governo norte-americano. Além disso, ele entrou no governo norte-americano alegando que ele era um atleta da comissão do Egito, ele tinha passaporte falsificado, ele fez todo um rolo para conseguir entrar em solo americano, e hoje eu não sei como ele partiu desse ponto para se tornar um dos managers mais conhecidos e com o maior número de atletas no UFC. E também, novamente, muitas pessoas crucificaram o Khabib por ter uma relação com o Ali, falando que ele não deveria porque o cara é um terrorista. Só lembrando que o Khabib Nurmagomedov é muçulmano, ele é um muçulmano radical, ele não bebe, ele segue à risca a religião dele, então nada mais justo do que ele ter um manager também que siga essa mesma religião. E se forem crucificar o Khabib por ter uma relação com o Ali, você tem que crucificar também todos os outros atletas que são clientes desse cara, porque são vários e vários, inclusive vários brasileiros famosos, como o Fabrício Verdun. Então, mesmo mostrando que fez a lição de casa, eu não acho que nenhum desses caras que o Conor McGregor citou mostram que o Khabib é de fato uma pessoa ruim, como tem muitas pessoas afirmando que é quase que uma conspiração muçulmana do Khabib para dominar o MMA. Eu não vejo desse jeito, eu vejo como pessoas que querem crescer no MMA, e os políticos e os empresários também, assim como o Eike Batista aqui no Brasil, assim como vários empresários nos Estados Unidos, eles financiam os atletas como forma de melhorar a própria imagem. E na última coletiva de imprensa a gente viu o Khabib chegando na hora e ficando extremamente puto porque o McGregor chegou 40 minutos atrasado, e antes do McGregor chegar o Khabib decidiu ir embora, ou seja, não teve um confronto direto entre eles na última coletiva de imprensa, mas eu acho que isso já era praticamente previsto pelo Dana White, porque ele nem ligou do Khabib sair e simplesmente ficou lá enrolando até o McGregor chegar para fazer o show dele, falar de novo tudo isso, falar que o manager é um terrorista, é um rato, é um informante, e falar várias outras merdas que ele falou. E é nesse ponto que a gente tá nesse momento, eles vão ter a encarada hoje, e a luta tá prometendo fazer 3 milhões de pay-per-view, e o McGregor falou que se chegar a esse número, ele vai fazer 50 milhões de dólares com essa luta, o que, lembrando, não é nem metade do que ele fez na luta contra o Floyd Mayweather. E sem falar que ele decidiu apresentar a sua marca de whisky, ele criou a própria marca de whisky, uma empresa que chama Proper 12, que ele vai começar a lançar um whisky. Já começou a lançar, na verdade, eu já vi alguns vídeos na internet falando a respeito desse whisky, e ele decidiu lançar no melhor momento possível. Ele é um parceiro do UFC nesse próximo evento. Todo lugar que você olha tem escrito Proper 12, e ele tá usando a garrafa em todo lugar que ele vai, ele leva uma garrafa do whisky dele. E se vocês viram o vídeo que eu falei a respeito dos atores mais bem pagos, vocês sabem o quanto de dinheiro que as bebidas movimentam, principalmente se um dos donos for uma estrela, como é o caso do George Clooney ou do Conor McGregor. E como eu falei, eu espero há bastante tempo essa luta. É a luta perfeita em termos de casamento de dois estilos bem diferentes, que você não sabe o que pode acontecer. Pode ser que o Nurmagomedov massacre o McGregor a luta inteira, os 5 rounds, ou pode ser que o McGregor derrote o Khabib em segundos,
assim como ele fez com o José Aldo. Então, galera, como sempre nesses vídeos de sexta-feira, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham a respeito dessa luta? Vocês estavam sabendo dessa luta? Vocês estavam sabendo desses detalhes que eu citei? Como sempre, eu quero saber o que vocês acharam. Na semana seguinte, eu pretendo fazer um vídeo a respeito dos melhores álbuns ou das melhores bandas de todos os tempos. Me digam aqui o que vocês preferem, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.